Então, boa noite a todos. Às vezes eu faço agora oficialmente, mas a Jaqueline faz cara feia para mim, porque eu faço oficialmente. Então, boa noite a todos. Nós estamos agradecendo a presença de todos, né, encarnados, desencarnados. Hoje nós vamos fazer um estudo, vamos chamar de especial, que é sobre... Nós temos tido de reunião de socorro aos suicidas. Mas é uma coisa mais ampla e mais geral sobre socorro aos suicidas, sobre o suicídio e sobre o mês, sobre o Setembro Amarelo. Então, para a gente dar continuidade, nós arranjamos 2 vídeos, que nós vamos passar agora, que são vídeos importantes, nós consideramos assim pelo menos, para a gente dar uma sequência e fazer um chamamento em relação ao que nós vamos falar. Tá bom? Então, primeiro nós vamos ver o vídeo, os 2 vídeos, 2 horas cada um, né? E aí depois a gente volta a falar sobre o vídeo e outras coisas mais. Disse assim: Deus, não quero mais estar aqui. Eu quero ir embora com você. Mal sabia o que estava falando. A minha casa é de 2 andares, fui preparar a forca para me enforcar com um lençol e fui até lá. Quando eu vou me enforcar, meu celular tocou. Aí eu olhei a ligação. Um casal cristão. Eles na época eram meus talhadores, aqueles que cortam, né, as roupas, lá de Brusque. Aí eu olhei a ligação. Eu falei, não vou atender, vou continuar a fazer o que ia fazer. E aquele celular continuou tocando. Aí eu olhei de novo. Eu pensei, pois vou atender essa última ligação e vou continuar a fazer o que ia fazer. Eles são os últimos a ouvir a minha voz. Aí eu peguei o celular, arrumei minha voz, a casa estava as luzes desligadas, estava tudo no escuro, já preparado. Aí eu peguei o celular. Oi. Do outro lado, oi Glorinha, tudo bem? Falei, tudo, né? Vou falar o quê? Vou falar, né? Tô me enforcando agora, não tinha como, né? Falei, tudo. Você ligou pra nós? Falei, não. Onde você está? Eu falei, estou em casa. Tem alguém com você? Eu falei, não. Mas não tem um homem aí com você? Eu falei, não, Sheila, o que aconteceu? Eu estou sozinha aqui. Porque eu estava irritada, eu queria desligar o telefone, eu queria me suicidar, ela estava me incomodando, fazendo um monte de perguntas. Vai logo, que eu quero desligar, né? Aí ela pegou, eu falei, não, Sheila, o que aconteceu? Eu estou sozinha aqui em casa. Ela pegou e falou assim, um homem chamado Ângelo acabou de me ligar de teu número de telefone. Uau! Quando ela disse um homem chamado Ângelo, eu caí de joelho no chão e falei, eu ia me suicidar agora. Eles vieram de Brusque para me socorrer. Eu parei, eu fiquei em estado de choque. Porque eu pensei, quantas vidas estão se suicidando agora? E eu recebi uma ligação. E eu pensei, não é por acaso, não é em vão, é porque há algo que eu tenho que fazer. Aí eles chegaram e eu vi, me mostraram a ligação. Do meu celular não tinha nenhuma ligação de saída, né? Sim. Mas no celular deles tinha meu número de telefone, como que eu tinha ligado. Como eu vi. 18 segundos falaram com esse tal de Ângelo. Diz ela que quando viu a minha ligação, ela pegou e falou, oi Glorinha, tudo bem? Claro, é meu número, você vê a tua mãe e você vai falar, oi mãe. Aí diz que do outro lado uma voz suave de um homem que transmitia paz fala assim, não, aqui não é a Glória, é o Ângelo. E ela sem entender falou assim, desculpa. Ele falou, não foi nada, mas só ele que tinha ligado pra ela, né? Aí ela falou, tchau, tchau, falou pra ele, tchau, desligou. Aí ela pegou e retornou a ligação, na hora que eu ia me suicidar. Nossa. Aí, eu descobri, isso. Meu Deus do céu, de verdade, onde não tem saída, existe uma luz que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Não importa o poço aonde o diabo te colocou, importa
que existe uma luz no meio do túnel. Amém. E se chama Jesus. E eles me levaram para o encontro com Deus. E ali... Primeiro eu quero contar para vocês um pouco sobre a história do Setembro Amarelo. A história do Setembro Amarelo começa lá nos Estados Unidos. A gente importa muita coisa americana, né? Como que começou o Setembro Amarelo? Ele começou como um movimento em 1994. Um adolescente de 17 anos tirou a própria vida numa cidadezinha do interior. E esse adolescente, ele é o motivo que fez com que esse movimento começasse. Esse adolescente chamado Mike, ele tinha um carro amarelo antigo. Era um Ford Mustang 86 amarelo. Ele era apaixonado por esse carro dele. Por algum motivo que ainda não se entende, ele tirou a própria vida, ele estava deprimido. E as pessoas começaram a fazer homenagens ao Mike, indo ao velório dele, indo aos eventos, sempre com uma fita amarela no cabelo, ou com uma roupa amarela, flores amarelas que eles levavam pro túmulo dele, pra homenagear o fato de que ele tinha aquele carro amarelo e tal. Uma das coisas que fizeram para homenagear foi que eles imprimiram um cartãozinho e colaram nesse cartãozinho uma fita amarela. E o que estava escrito nesse cartãozinho? As palavras dos pais do Mike, desse menino que tinha se suicidado. E as palavras dos pais do Mike eram: por favor, não faça isso. Por favor, converse com alguém e peça ajuda. Então eles imprimiram 500 cartões amarelos com essa fita e instruções para alguém que estivesse pensando em tirar a própria vida, e a pessoa deveria pegar esse cartão e entregar esse cartão para outra pessoa. E eles distribuíram 500 desses cartões nos eventos que eram homenagens ao Mike. Distribuíram no velório dele, distribuíram nos eventos da escola, nos eventos do bairro. E aí 3 semanas depois, a família começou a receber notícias de pessoas que tinham deixado de cometer suicídio e buscado ajuda por causa desses cartõezinhos. Ocorreu um efeito cascata, um efeito dominó. Mais pessoas começaram a imprimir e distribuir esses cartões, mais eventos relacionados a isso começaram a acontecer. Como que isso chegou no Brasil? Esse movimento começou a crescer nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ele entrou numa data específica, que é ao longo do mês de setembro. Esse movimento foi muito incentivado principalmente pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Vocês já devem ter ouvido falar, o CVV. Você liga para o número do CVV e eles têm pessoas de plantão para atender você em momentos de crise e tal. É um trabalho totalmente voluntário. E o CVV trouxe essa campanha dos Estados Unidos para o Brasil e o negócio se popularizou. Então, graças a Deus, agora em setembro, nós podemos falar sobre esse assunto e as pessoas se interessam e querem saber sobre esse assunto. Hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 20 milhões daqueles cartõezinhos de Setembro Amarelo já foram distribuídos nos Estados Unidos. O impacto do Setembro Amarelo no Brasil é um negócio enorme também. Então, quando a gente fala sobre um suicídio e o efeito cascata que ele provoca, normalmente o efeito cascata de um suicídio é que mais pessoas cometam suicídio. Então, muitas vezes, quando uma pessoa famosa comete suicídio, a gente vai ver uma epidemia de suicídios das pessoas que seguiam esse famoso, dos seus fãs. Quando um ator faz isso, quando um comediante faz isso, ou até quando alguém desconhecido faz isso, mas o seu grupo de amigos observou, a gente normalmente vê um efeito dominó negativo do suicídio. Alguns anos atrás a gente teve aquela série dos 13 porquês que falava sobre suicídio, talvez alguns de vocês tenham assistido. Em inglês era 13 Reasons Why, né? E essa série, comprovadamente, nos meses seguintes da publicação da série, ela provocou suicídios. Por quê? Muitas pessoas se identificaram com a personagem principal, e aí, se identificando com a personagem principal, também se identificaram com a solução que ela encontrou pro problema dela. Solução, entre aspas, que foi esse ato extremo. E aí cometeram o mesmo ato. O que eu quero dizer pra vocês? Gente, a maioria dos suicídios causa um efeito cascata negativo, mas no caso do Mike, porque a família dele soube lidar com isso, levar uma mensagem oposta e uma mensagem de esperança para as outras pessoas, esse suicídio do Mike pôde causar um efeito cascata lá no fim das contas positivo. É óbvio que teria sido um efeito muito mais positivo se ele tivesse continuado vivo, mas dada a tragédia, a família soube fazer o melhor possível com aquela tragédia. Então, esses 2 vídeos trazem uma mensagem resumida de tudo, né? A história de como começou tudo isso. O primeiro vídeo, essa senhora, ela recebeu um telefonema. Já? Vocês lembram o nome de quem ligou para ela?
Ângelo. A minha pergunta é: alguém aqui já teve esse Ângelo com nome diferente, ligando num momento desse? Já percebeu? Lembra da existência dele? E de repente, né, até já agradeceu a ele por essa ligação? É claro que, no caso aí, é simbólico, né? Ninguém nunca teve? Não precisa falar o nome, né? Só... Não? Achei que alguém falou, vamos falar mais alto. Eu estou emocionado, eu estou nervoso, querido. Daqui a pouco eu falo mais alto. Depois a mexinha vai ter que cortar tudo isso que eu estou falando aqui agora. Entenderam a ideia? Então essa é uma pergunta importante para lembrar, né? E eu imagino que em determinados momentos da vida, a grande maioria das pessoas já tiveram essa oportunidade ou esse pensamento. Talvez muitos terão. Tá? E ao longo da vida, muitas coisas acontecem e existem coisas que a gente não pode afirmar definitivamente antes de ter alguma orientação se vai ou não vai fazer. Porque existem circunstâncias que mudam completamente a vida das pessoas. Então, o que foi feito a partir daí? O Setembro Amarelo, ele acontece no mês de setembro, mas o dia 10 de setembro, para nós aqui pelo menos, é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Ele foi criado em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de prevenir o ato do suicídio através da adoção de estratégias pelos governos dos países, dentre elas a importância de conversar sobre o assunto. Por quê? Neste dia, realizam-se cerca de, eu diria, mais de 600 atividades em mais de 70 países do mundo para se conseguir salvar vidas. E ele cita especificamente que Portugal, a Sociedade Portuguesa de Suicidologia, organiza colóquios com a colaboração da Direção-Geral da Saúde. As estatísticas mostram que por volta de 1 milhão de pessoas morrem por suicídio no mundo anualmente. Algo em torno de uma morte a cada 40 segundos. E a gente sempre acrescenta que esse número é muito maior, ou seja, pode ser muito maior, porque essa é a estatística oficial. A estatística oficial, ela é retirada dos meios, dos registros dos governos, das secretarias, alguma coisa assim. Muitos suicídios não são catalogados como suicídio. Por exemplo, um acidente de carro. Existem pessoas que provocam um acidente de carro para morrer e não vai ser colocado como suicídio. Vai ser colocado como acidente de carro. Existem os suicídios indiretos, que também não são catalogados assim. Se eu juntar tudo isso aí, esse número vai ser muito maior. Ou seja, vai diminuir o tempo aqui e aumentar o número. Não é? Então, as estatísticas mostram tudo isso, né? 1 milhão de pessoas morrendo por suicídio no mundo. Paralelamente a isso, ocorrem entre 10 a 20 milhões de tentativas de suicídio por ano. Por cada pessoa que morre, outras 20 tentam o mesmo caminho. E aí a estatística mostra o seguinte, que os homens têm mais sucesso no suicídio e as mulheres menos. Então, os homens morrem mais e as mulheres tentam mais. Aí um dia eu falei isso, uma mulher falou, não, até nisso a gente é pior que os homens. Que bom, né? E uma pessoa falou assim, deve ter falado sem pensar, né? Ela falou sério. É claro, porque as mulheres usam métodos mais leves, menos agressivos. Então, por exemplo, se um homem quer suicidar por do 20º andar,
a mulher pula de segundo. Aí do segundo ela só machuca. E o homem do 20º andar, a chance é mínima. Um exemplo, né? Mas existem casos assim. Às vezes a mulher corta o pulso, ou toma uns comprimidos, uma quantidade de comprimido. É uma tentativa. Tomou para isso. Mas não fez efeito, porque em muitos casos hoje, com o avanço da medicina, inclusive, a pessoa é tratada e atendida imediatamente. Então evita, fica só a tentativa. Por isso que tem essa estatística. A Organização Mundial de Saúde estima que o suicídio está entre as 20 principais causas de morte no mundo, sendo uma das principais entre adolescentes e adultos de até 29 anos. A taxa de suicídio é maior nos homens do que nas mulheres, lembrando que as tentativas são maiores. Vale lembrar que este é um problema de saúde pública e consequência de vários fatores difíceis na história da vida da pessoa que opta por esse desfecho. Neste dia, pode estender a mão a quem se tenha isolado ou acender uma vela pelas almas perdidas para o suicídio. Então, a proposta que eles colocaram aqui na estatística, eles colocaram no dia 10 de setembro, que já passou, mas não importa, todos os dias são dias de lembrar isso. Eles falam para acender uma vela para aqueles que já foram, né? E orar por aqueles que estão pensando em fazer de alguma forma. O que me pareceu, eu estou falando para mim mesmo, me pareceu alarmante, foi o aumento de 200% nos índices de suicídio entre crianças entre 10 e 14 anos, nos últimos tempos. O índice maior é de 14 a 29, geral. Mas houve um aumento muito grande entre crianças de 10 a 14 anos. Segundo o doutor Celso Lopes de Souza, ele é um psiquiatra fundador do programa que chama Semente, estruturado para a aprendizagem socioemocional. Ele diz o seguinte: o primeiro erro com relação ao tema suicídio é não falar sobre ele. Não conversar sobre o assunto. Como que é isso? Eu não sei se aqui tem alguém que tem dificuldade de falar sobre isso, até a palavra. Como é comum muitas pessoas não falarem câncer, não é? Aquela doença. Então as pessoas têm medo de falar a palavra, certo? Então, aquela doença. Então, o suicídio, tem gente que nem fala, se tocar no assunto a pessoa sai. Mas são assuntos que precisam ser falados, precisam ser tratados. E esse psiquiatra trata disso. Ele aponta alguns pontos que precisam ser reforçados quando se aborda um assunto. Então, ele diz assim, ele dá 5 pontos principais. Primeiro deles, suicídio é coisa séria. A Organização Mundial de Saúde aponta como segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. No Brasil, morre 1 a cada 45 minutos. O segundo ponto, não precisa ter medo de falar sobre o suicídio. Pelo contrário, a partir da campanha é que foi proposto falar a respeito, conversar a respeito. Existe um tabu, ainda existe o tabu. Esse tabu, segundo aquela doutora Ana Beatriz, ela fala que esse tabu começou especialmente em 1771. Ele falou mais ou menos aqui no vídeo, do caso de um livro que foi escrito, era uma ficção, e a pessoa que escreveu o livro mostra um dos personagens principais que se suicida no meio do caminho. E eles falam que, a partir daí, houve uma cascata, um efeito cascata. Várias pessoas se suicidaram, imitando ou copiando a forma e o incentivo, de alguma forma. Então, isso aumentou o tabu e fez com que, em muitos lugares, em muitos núcleos, em muitos países, inclusive culturas, se fosse proibido falar do assunto.
De uma certa forma, ainda hoje é proibido divulgar sobre o suicídio na imprensa. Só divulga os suicídios mais graves ou situações de artistas, por exemplo, né, como ele citou, e que já todo mundo já está sabendo mesmo, já está sendo comentado. Mas ainda tem restrições em relação a isso, exatamente por causa desse efeito cascata. Esse efeito cascata é verdade. Então, por isso é importante a gente evitar falar de formas de suicídio. Porque às vezes tem uma pessoa pensando, mas ainda não sabe como fazer. Se você dá várias opções de forma, essa pessoa pode aceitar as opções, as sugestões e seguir uma delas. Tem um caso no livro, se não me engano, é do Martírio dos Suicidas, ou Martírio dos Suicidas, que fala de um grupo de alunos que estavam conversando e surgiu o assunto sobre uma determinada doença. E um deles falou que se ele tivesse aquela doença, ele suicidava. No dia seguinte, um dos participantes do grupo suicidou. Ele tinha a doença. Então é uma coisa assim, muito envolvente até, e delicado o comentário. Daí, acabou virando uma proibição e criou esse tabu todo aí. Como que a gente deve fazer, então? Falar sobre o assunto de forma séria, de uma forma instrutiva e sempre levando para a valorização da vida. Sempre chamando atenção para a valorização da vida. E sempre que alguém falar a respeito, mesmo que seja brincando, seria importante que a gente conversasse sobre a seriedade e da importância de não falar nem brincando sobre o assunto. Falar sério, conversar sério, brincando não, sugerindo a possibilidade também não. Porque neste caso, uma pesquisa que eu vi há um tempo atrás, sobre uns psicólogos que estavam estudando o assunto, eles falam que, no caso do suicídio, as pessoas avisam antes de formas muito variadas, de forma sutil. E uma delas é falar brincando. Fala brincando, né? Ah, se acontecer isso é suicídio. Fala brincando. Aí leva na brincadeira. Aí eles falam o seguinte, usa a expressão popular, né? Cachorro que ladra não morde. Ele fala, nesse caso aí morde. Porque quem fala brincando tem uma porta aberta para entrar e realizar o suicídio. Outro ponto que ele fala aqui, né? Pensamentos de morte são uma coisa, ideação suicida é outra. Então, a pessoa que tem ideias suicidas é sério, é grave. Procurar transformar essas ideias. Conversar sobre a morte, conversar sobre a preparação para a morte é outro assunto, porque isso é uma realidade, é o que vai acontecer com todos nós. Todos, vou até comunicar para vocês aqui, né? Nós vamos morrer, todos nós. Na verdade, nós vamos desencarnar, né? Mas é um fato, nós vamos desencarnar. Conversar sobre isso, procurar entender a importância da vida, valorizar a vida e considerar que a morte é só a mudança da vida, dessa fase da vida, para uma outra fase. É uma fase que a gente vive hoje com o corpo físico, na vida física, e a outra sem o corpo físico, na vida espiritual. Mas a vida continua. Então aí nós podemos nos preparar considerando tudo isso. A vida vai continuar. Eu não vou morrer. Eu vou desencarnar. Eu vou mudar de plano, mudar de espaço, mudar de forma talvez, mas eu, espírito, vou continuar vivendo. O outro ponto, é possível prevenir o suicídio. Estatísticas dizem, e aquela doutora lá fala também sobre isso, a Ana Beatriz, né? Ela fala o seguinte, que estatísticas dizem que em torno de 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. Como? Uma das formas, conversando a respeito. A outra, observando as pessoas.
Quem tem comportamentos que estão demonstrando a tendência para um entristecimento constante, baixo astral, aquelas pessoas mal-humoradas, às vezes, que estão só aumentando esse mau humor e ficando cada vez piores, as pessoas que ficam reclamando da vida o tempo todo, as pessoas que reclamam disso, daquilo, né? A muquerela, né? Você sabe o que é muquerela, né? Muquerela é uma mistura de murmúrio, queixa, reclamação, lamentação. Junta tudo isso e forma uma palavra só, muquerela. Essa pessoa, ela não está bem com a vida aqui. Ela não encontrou um sentido para a vida aqui. A falta de sentido para a vida leva as pessoas a buscar o fim da vida, porque não imagina que possa existir uma outra vida depois. Então o que eu faço? Resolvo aqui agora, morro e acaba tudo. Só que a gente está descobrindo cada vez mais que não acaba tudo. A vida continua. Nós vamos chegar nisso daqui a pouco. E o último item que coloca é: as campanhas de prevenção são fundamentais. O Setembro Amarelo é uma oportunidade de conscientizar as pessoas e promover discussão sobre o tema, diz o Dr. Celso Lopes. Então, gente, é um convite para a gente pensar, para refletir muito, para observar muito. E, dentro do possível, convidar as pessoas a buscar alguma orientação, alguma informação, um tratamento. Qualquer tratamento que possa amenizar isso é importante. Ele cita no vídeo o incentivo do CVV. O CVV é um trabalho mundial, Centro de Valorização da Vida, né? E ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado a respeito. Que precisa você falar, o CVV é um lugar que você liga, conversa, desabafa, fala o que você quiser, quem vai te ouvir lá não sabe quem é você, então você vai ter que falar para alguém que você não sabe quem é como se estivesse falando para um telefone, né? Essa pessoa vai evitar te dar palpite, te dar conselhos, ela vai te ouvir. E dependendo do que você perguntar, ela te responde. Mas ela não vai ficar te dando conselho, ela simplesmente vai te ouvir. Mas ele diz o seguinte: esse tempo, se ele durar 15 minutos, pode ser os 15 minutos necessários para a pessoa repensar e não ter a atitude. E isso salva muitas vidas. Mas é claro que tem outras coisas, porque às vezes surge a possibilidade de uma pergunta e que aí o plantonista pode responder. Eles têm umas restrições, mas eles podem responder. Existe hoje no movimento espírita, surgiu o SOS Preces, que tem a mesma finalidade do CVV. Então, no SOS Preces, durante o atendimento, são feitas preces pelas pessoas que estão buscando esse acolhimento. Então, a prece já vai dar um complemento, uma ajuda a mais, não é? Então, diante de todas essas informações, nós nos lembramos o seguinte: em torno de 1986, por aí, nós lemos um livro que chama Tóxicos, Duas Viagens. É um livro que trata da história do tóxico, de uma maneira geral. Trata do assunto inicial como a maravilha do corpo humano. A introdução do livro, praticamente, tem esse título: A Maravilha do Corpo Humano. E ele dá um título de O Flagelo do Vício. Fala que o maior e pior de todos os flagelos de que a humanidade tem notícia é o vício. Afeta o homem já na vida intrauterina, gerando deformações pelas vias da hereditariedade quando os pais já são viciados. E aí ele vai falar sobre o vício aqui no geral, né? E já na vida física tem atacado o homem em tenra idade sobre os mais diversos aspectos. Mas na sequência, ele fala da maravilha do corpo humano. E isso tem tudo a ver com o tema suicídio. Ele fala assim: o corpo humano
Eu imagino assim, como eu nunca tinha pensado assim, dessa forma, eu sempre imagino que alguém também nunca pensou. Certo? Fala assim, o corpo humano é uma das maravilhas realizadas por Deus. Jamais os engenheiros conceberam ou conceberão uma máquina que se possa equiparar a essa divina realização, o corpo humano. O cérebro, pesando aproximadamente 1,5 kg, é infinitamente superior ao mais eficiente computador, formado por 60 bilhões de células, comanda, coordena e controla todos os elementos do corpo humano, a saber, 10 bilhões de componentes que, por sua vez, comandam toda a nossa atividade numa fração de segundo. 25 milhões de células olfativas em 10 centímetros quadrados. O córtex cerebral contém ligações potenciais suficientes para receber 10 novos elementos de informação em cada segundo de vida. 9 milhões de papilas gustativas, 4 milhões de receptores na pele para distinguir entre frio, calor, dor, conforto. 96 mil quilômetros de artérias, veias e vasos capilares. 3 bilhões de células brancas para combater doenças. 2 trilhões de células vermelhas para o transporte do oxigênio. 2 mil terminais nervosos em cada 2 centímetros nas pontas dos dedos. Sistemas nervoso, respiratório, digestivo, cardiovascular, etc. 13 bilhões de células nervosas que permitem distinguir diferentes paladares, 5 milhões de pelos, 206 ossos diferentes, 650 músculos, 100 articulações, 7 metros de intestinos, e tem uma atividade de uma vida média, considerando aí 70 anos, né? Respira 500 milhões de vezes, exala diariamente meio litro de suor, percorre a pé cerca de 112 mil quilômetros na cidade e 448 mil quilômetros no campo. Constituição. Gordura suficiente para fabricar 7 sabonetes, cal para criar uma pequena barraca, carvão equivalente a uma saca de 12,5 kg, fósforo para fabricar 2.200 palitos, e toda essa máquina natural, simultaneamente maravilhosa e complexa, é um campo de batalha, onde se trava uma guerra interminável contra os agentes causadores de doenças. Alguns desses agentes estão mudando o curso da história da criatura humana. As drogas. As drogas mudam o curso pelo uso, pelas deficiências mentais todas que ela provoca, e provoca o suicídio inconsciente ou indireto. Porque ao lesar o corpo e ao diminuir a capacidade de sobrevivência gradativamente, ela acaba não permitindo que o corpo atinja o tempo programado por Deus. Todos nós temos um tempo programado. A droga pode diminuir isso. Então ele fala assim, então é um campo de batalha onde se trava uma guerra interminável contra os agentes causadores de doenças, né? Alguns deles estão mudando o curso da história da criatura humana, são as drogas, com esse suicídio indireto e inconsciente, e o outro que está causando esse mesmo efeito é o suicídio mesmo, o tradicional. É o suicídio chamado consciente ou direto. Então existem 2 tipos, né, basicamente. É o consciente ou direto, é aquele que a pessoa programa. Existe o suicídio em potencial. É a pessoa que tem em mente que quando acontecer alguma coisa mais grave, ela suicida. Então esse é o suicídio em potencial. Ele às vezes não fala nada com ninguém, mas ele tem essa porta aberta para essa possibilidade de realizar caso alguma coisa muito grave aconteça. Certo? Então esse
vai realizar em algum momento em que a gente vai falar assim, nossa, mas fulano parecia tão bem, tão tranquilo, tão equilibrado, tão normal, e de repente suicidou. Como a gente faz de repente um monte de coisa, depois você vai analisar e ver que raramente as coisas acontecem de repente. Na grande maioria das vezes, as coisas acontecem após um acúmulo de situações até chegar a tal da gota d'água. Neste caso, não é diferente. O momento em que a pessoa decide é exatamente esse momento da gota d'água. É quando aconteceu alguma coisa extrema. No livro Memórias dos Suicidas, por exemplo, um deles lá, se não me engano, Jerônimo, ele era escritor, né, era uma pessoa famosa, importante lá em Portugal, mas ele faliu. Então, depois de uma sequência de acontecimentos, veio a falência. Então, a falência foi a gota d'água. Ele suicidou. Tem casos de pessoas, por exemplo, que vem uma sequência já, é um potencial, mas vem uma doença grave. Então, antes que ele morra pela doença, ele escolhe morrer antes. E morrer antes é suicídio. Mesmo que esteja doente. Mesmo que saiba que já vai morrer. Bom, aí tem uma manchete nesse livro, que chama Tóxicos, 2 Viagens, né? Na manchete, primeiro capítulo do livro, praticamente, ele fala assim, o álcool, primeiro passo para a morte. Certo? Álcool, primeiro passo para a morte. O Espiritismo e os suicídios e os tóxicos. No livro ele propõe o seguinte, existe uma conscientização, existem muitos números, muitas estatísticas, muitas informações, mas nem sempre as informações trazem soluções. Então, uma questão que esse livro coloca, que o autor é espírita, fala assim, o que o Espiritismo traz como solução para tudo isso, mas de uma forma especial para o suicídio. Então, o suicídio tem muitos argumentos para mostrar vamos dizer assim, a irregularidade do suicídio. O quanto ele é dispensável e o quanto pode ser prejudicial, principalmente por não cortar a vida física. Ou melhor, a vida espiritual. Ele corta a vida física. Mata o corpo. Para nós, o Espiritismo, por todas as informações que tem, ninguém morre. Nós deixamos o corpo físico morto, mas nós somos espíritos. Então, mesmo matando por conta própria o corpo físico, nós, espíritos, permanecemos vivos. Mas nós permanecemos vivos, e aí sim, sentindo tudo o que sentimos antes em relação aos problemas que levaram ao suicídio. Agravados pela consciência da dor que esses problemas causaram, que é muito maior, pela percepção de que a solução estava próxima e também pela percepção de que isso agravou muito mais, porque a culpa, quando nós não temos aí o embaçamento do corpo físico, a culpa é muito mais intensa. Então a pessoa vai sentir essa culpa com muito mais intensidade. Não será levado para lugar bom no plano espiritual. Fica perdido. Fica em situação assim, totalmente fora de qualquer controle. Quem pegar o livro Nosso Lar, vai ver no primeiro capítulo o André Luiz descrevendo a região que ele estava. E ele vai falar exatamente de uma parte do umbral que está relacionado com o que chamam de vados suicidas,
que provavelmente não era o mais grave, não era o pior, mas ele já descreve de uma forma que é bem desagradável, né? Ele descreve isso. Diversas outras obras vão descrevendo isso de uma forma intensa. Então, a gente vai pensando sobre tudo isso, vai analisando sobre tudo isso aí, e vai percebendo o quão é necessário fazer uma forcinha a mais, enfrentar alguma dificuldadezinha a mais, porque aqui é menos difícil, pode-se dizer assim, né? Ou é mais fácil enfrentar com o apoio das pessoas, com o apoio familiar, com assistência médica, com todos os recursos que temos para que a gente impeça. Quando eu comecei no Espiritismo, quando eu fui para o Espiritismo, eu estava nesse do álcool, principalmente. Tinha outras coisas acontecendo, né? Mas o que estava grave era o do álcool. Quer dizer, estava sendo assim, caminhando a passos largos. Porque o álcool te leva a dirigir embriagado, te leva a não ter controle de velocidade, do que você vai fazer, você deixa de perceber muita coisa, né? Você perde reflexo. E tem uma série de outras coisas que vêm em torno. Eu estou dizendo, não quero fazer autobiografia, não, mas um pouquinho eu vou fazer. Então, naquele tempo, aí eu diria que foi naquele tempo que o meu Ângelo apareceu, né? Lembra que eu perguntei do Ângelo? Agora eu já posso falar do Ângelo. O meu anjo foi ali, está aqui, ó, Elísio Silva. Foi ele que me convidou, esse aqui, ó. Ele que me convidou, e foi interessante, eu acho interessante, ele me contou isso tem pouco tempo até. Ele disse que fez um esforço, estudou, leu um monte de coisa, se preparou, né, para me convidar para ir para o Espiritismo, para ir numa reunião. Aí estudou, se preparou lá, porque imaginava as perguntas que eu ia fazer, né? Eu nem sabia nada a respeito, né? Ele se preparou. Mas ele ficou surpreso porque alguém chegou para mim, vamos no centro comigo terça-feira? Falei, vamos. Aí derrubou tudo que a preparação que ele fez. Mas ele, no caso, ele foi o meu Ângelo. Por isso que eu perguntei, quem tem ou quem já teve esse Ângelo? Essa pessoa que em algum momento você já estava muito próximo, ou aproximando, né? Ou chegando, e alguém chegou e te chamou e te desviou. Então eu me considerei desviado assim. Naquele tempo, eu tenho até aqui hoje assim, uma situação interessante, né? Porque a Denise, que está aqui também, né? De preto e branco aqui, atleticana naturalmente, né? Atleticana. A Denise é daquela época. Tem tanto tempo assim, não, né, Denise? Tem o quê? Uns 8 meses por aí, né? Outro dia mesmo. A gente começou lá no centro do Seu Walter, lá no centro de Umbanda, né? E foi lá que eu acabei concretizando uma série de conhecimentos e a partir daí eu vim aqui alugar vocês aqui no cantinho. Bom, então a partir daí nós estamos lendo. O primeiro livro que eu li foi o livro Céu e Inferno do Kardec. Oficialmente, eu já tinha lido outras coisas, mas muito superficialmente. Eu peguei o livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno, ele tem a primeira parte, que é assim, mais teórica, mais filosófica, mas a segunda parte dele me impressionou muito. A entrevista que o Kardec fazia com os espíritos, a conversa. E no capítulo 5, ele conversa com espíritos suicidas. E isso é um princípio de comprovação de que mesmo os suicidas continuam vivos, são evocados e conversam e contam as suas histórias. Então, quem puder ler o capítulo 5, pelo menos, do livro Céu e Inferno, do Kardec, vai achar muita informação, muita ilustração. Ele conversa com pessoas de diversas classes e origens. Cada um tem uma história para contar, e as histórias são muito convincentes, porque você tem aquela sensação de verdade, porque está conversando com uma pessoa. É uma pessoa que só perdeu o corpo, mas não perdeu a vida. E continua com a história, a ponto de poder contar a história
e lamentar do quanto se arrependem, alguns pelo menos, daquilo que viveu. Ao longo disso, nós fomos passando, fomos vivendo, fomos convivendo. Delano escondeu meu livro aqui. E lendo mais coisas, e lendo mais livros. Eu vou ler seu certinho aqui para nós, tá? Eu cheguei um dia a um livro que chama Manual Prático do Espírito. Mentira. O Evangelho das Recordações. Não sei por que o manual não. Evangelho das Recordações. Era esse livro aqui mesmo. Ele está meio velhinho, mas é ele mesmo. Lá para os anos de 80 e pouco, lá, 86, 87, por aí. Nesse livro aqui, ao ler os contos, as histórias que tem nele, eu achei o princípio da história do autor que teve um irmão que suicidou. Era o Vasquinho, era o irmão mais novo dele, suicidou. E a família ficou toda abalada. Imagina, o irmão espírita de muitos anos, escritor, diretor de centro espírita, de reuniões espíritas, de repente o irmão dele suicida, ele nem percebeu. Porque a maioria das pessoas não percebe. E depois vem uma culpa em todo mundo. Mas como que eu não vi? Como que eu não percebi isso? E que você começa a analisar, nossa, olha só o que ele falou, olha o que ele fez, eu nem percebi. Quer dizer, isso era sinal, era o aviso. Por isso é importante observar. Então o Vasquinho, depois de suicidado lá, numa situação delicada, ele desapareceu de repente. Ninguém sabia onde estava, reviraram a cidade toda, era uma cidade do interior de São Paulo, reviraram, ninguém sabia. Até que um dia o coveiro do cemitério, que era próximo, viu a mãe dele lá, no enterro, e perguntou para ela se ela tinha um filho que parecia com ela. E ela disse que sim, e que ele estava desaparecido. Ele falou com ela, foi enterrado aqui, uma pessoa como indigente, porque não teve família, não teve nenhuma indicação, nenhuma identificação. Ele foi enterrado aqui e ele parece com a senhora. Ele parecia com a senhora. Aí eles foram investigar, tiraram, né, fizeram a exumação, era ele. Aí foram buscar os lugares onde tinha lá alguns vestígios, né? Ele trabalhava no correio, então uma caixa dele do correio ainda estava intacta, resgataram algumas coisas dele lá, e a partir daí, quer dizer, confirmou, mas o fantasma pro Eliseu, que era espírita, continuou. Até que ele teve uma manifestação do Vasquinho, sugerindo a organização de um grupo de socorro aos suicidas. E aí o Vasquinho conta, por exemplo, como vive um suicida no além. E ele contou com detalhes na reunião lá. Então o Eliseu resolveu organizar um grupo que ele chamou Grupo de Socorro aos Suicidas. A partir de quê? Eu acho importante isso aqui, porque isso foi assim a sugestão que veio para nós também, que valeu. Ele falou assim, chegaram uma remessa de livros na livraria do Kardec e pus-me a escolher as novidades. Isso o Eliseu contando aqui no livro, né? Pus-me a escolher as novidades. Dentre elas, deparou-se-me o livro da Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. O livro estava acabando de ser lançado, na época, que eu de há muito desejava ler. A leitura deste livro abriu meus horizontes a meus trabalhos espirituais. Lembrei-me de meus amados suicidas, já longe no tempo, e resolvi fundar o Grupo Mediúnico de Socorro aos Suicidas. Os médiuns estavam bem preparados, não haveria dificuldades. Convoquei-os, entre médiuns de incorporação ou psicofônicos, passistas, os orientadores, éramos 22. Expliquei-lhes a finalidade da reunião. Constituirmos um grupo de socorro aos suicidas mediante o seguinte regulamento. Uma sessão mensal de 2 horas no máximo, amor e abnegação,
Quem se dedicar a esse tipo de trabalho deverá fazê-lo com absoluta devoção e amor, quando acima de qualquer compromisso nesse dia. Doutrinação amorosa. Quando a gente vai lendo isso aqui, sem ter uma noção do que é exatamente, e considerando suicídio, fica difícil imaginar tudo isso aqui, ó. Amor e abnegação por causa dos tabus, dos preconceitos, né? E por causa do que se fala. Uns falam que é coragem, outros falam que é covardia, outros falam que é ato que leva para o inferno direto. E a gente, no meio de tudo isso, você fica imaginando. Doutrinação amorosa, evitando quaisquer indiscrições. Lembrar-se de que são espíritos extremamente sofredores e quase enlouquecidos pela dor. Contribuímos com grande dose de nossas próprias energias para alívio dos infelizes que nos forem encaminhados, uma vez que muitos deles precisam do nosso concurso para se adaptarem à vida espiritual. Por isso, os médiuns deverão estar em boas condições de saúde. E ele dá outras recomendações aqui. Fala assim, a sessão se dividirá em duas partes, né? Uma delas é o estudo do livro da Ivone, né? Memórias do Suicida, e a outra seria sobre o livro Conduta Espírita, do André Luiz. Isso foi a fase inicial. O que ele fez aqui? Ele fez um regulamento de como funcionaria esse grupo de socorro aos suicidas. Aí eu voltei aqui e vi aqui assim, chegaram uma remessa de livros. Eu só mudei um pouquinho e falei assim, bom, eu li um livro que me chamou a atenção para isso. No livro Tóxicos, Duas Viagens, ele propõe lá o que os espíritas têm feito, o que o espiritismo tem feito para ajudar as pessoas no combate aos vícios, e eu coloquei na questão do suicídio. Por quê? Se quando eu vim, e eu já tinha uma noção, pelo conhecimento que já tinha desenvolvido lá em 1987, por aí, já tinha alguns anos já de espiritismo, né? Já tinha lido bastante. Então eu cheguei à conclusão que eu tinha vindo de uma situação e por uma salvação, vamos dizer assim. Se já estava no espiritismo e a gente não fazia nada por eles além de uma oração, será que a gente podia fazer algo mais? Aí essa lista de comportamentos despertou uma ideia. Que tal se fizéssemos isso aqui no cantinho? O cantinho ainda era lá na Concórdia, na Rua Itapeva. Tinha uma senhora, a Tita. A Tita é Maria Balbina de Oliveira Correia Inanês. A Tita foi a pessoa que me recebeu assim no cantinho. Eu diria que ela foi a segunda pessoa que me recebeu quando eu cheguei no cantinho. A primeira pessoa foi o João Carlos, que era casado com ela. E ele fazia a recepção normalmente, acolhia as pessoas com abraços e beijos, e até desconfianças às vezes por causa dos abraços e beijos, mas era assim que ele recebia todo mundo. Ele recebia de uma forma sorridente, agradável, bem-humorada, e a gente se sentia muito bem quando chegava e passava por ele. Mas da segunda vez, eu descobri que a Tita tinha sido minha colega de trabalho na CEMIG, e ela chegou para mim de uma forma assim, muito especial e me abraçou e falou que tinha um prazer muito grande de estar me recebendo ali no cantinho. Ela tinha um prazer muito grande de me receber, me acolher, que estava dando as boas-vindas e esperava que eu ficasse e permanecesse no cantinho definitivamente. E aquilo me comoveu profundamente. Ficamos amigos, muito amigos. Amigos a ponto de ela até corrigir quando eu falava alguma coisa errada. Que antigamente eu falava muita coisa errada, né? Hoje, menos coisa errada, mas fala ainda. E ela me corrigia tranquilamente assim, e nós ficamos amigos, conversava, trocava telefonema e tal, né? E a Tita fazia uma oração, quando era pedido,
que ela falava dos suicidas de uma forma toda especial. E isso sempre me chamava a atenção. Então, quando me veio essa ideia aqui, eu chamei a Tito. Falei, Tito, eu li um livro e gostaria de organizar aqui no cantinho um grupo para atender os suicidas. Você topa me ajudar a organizar isso? Ela topou na hora. Não, claro, vamos sim. Então, nós vamos pegar o regulamento do livro, vamos fazer uma carta e vamos escolher as pessoas a quem nós vamos convidar para fazer isso. E assim foi feito. Eu chegava para ela, fulano de tal. Ela falava, não está preparado ainda, falta muito, ainda está vacilando muito, melhor não. Chegava, fulano, esse aí chega muito atrasado. Chegava, fulano, não, esse aí tudo bem. Essa é uma pessoa boa. Chegava dos médiuns, né? Os médiuns. Alguns médiuns ela aceitava, outros não. Às vezes ela falava algum para mim, eu falava, também achava que não vou citar o nome, claro, né? Mas tem alguns que ainda estão por aí. E aí nós estamos organizando. Foi Neide. Aí a Neide era muito amiga da Tita também, né? Aí a Neide foi aprovada. A Neide foi uma das primeiras, né? Ela chegou junto nos primeiros. Hoje tem poucos dos primeiros. A maioria já voltou, né? Inclusive a Tita. Aí a Maria Cristina. Aí nós organizamos. Então vamos chamar casais. Aí chamamos alguns casais, organizamos um grupo de 14 pessoas. Isso foi ao longo do ano de 87, princípio de 88. Organizamos 14 pessoas que estavam bem de acordo com o que a gente achava que podia ser um grupo que ia dar sequência. Esse grupo se reuniu pela primeira vez no dia 13 de agosto de 1988. Eu era pequenininho ainda assim, né? Bem novinho. Mas já tinha umas ideias interessantes. Então, reunimos no dia 13 de agosto de 1988, questionamos como chamaria o grupo que ia atender aos suicidas. E aí, a ideia foi minha até. Minha, quando eu falo minha, gente, eu nunca acho que foi minha. Eu falo que foi minha porque eu não sou meio ostensivo, não conheço nenhum espírito que fica do meu lado, né? Então eu falo que foi minha, mas eu sei que não foi. A ideia foi Judas Iscariotes. Então, ia chamar Grupo de Socorro aos Suicidas Judas Iscariotes. E aí foi aceito porque o argumento era bom. Era o suicida mais famoso da Bíblia. Da história, talvez. E a gente já estava estudando muito e aprendendo muito, porque doutrinação amorosa exigia que a gente se preparasse para conversar sem externar nenhum tipo de preconceito. Que a gente convivesse com eles sem alimentar aqueles tabus antigos. Os suicidas, em épocas passadas, e hoje ainda existem em alguns lugares, não podia celebrar missa para eles nas igrejas católicas, e quando os cemitérios eram da igreja, não podia ser enterrado na igreja. A família era maltratada porque era a família de alguém que se suicidou. Hoje já amenizou muito isso. Então, tudo isso nós trouxemos para mudar. Houve uma situação interessante que eu fui convidado para participar de diversos eventos que tinham a ver com suicídio. Um, inclusive, que era para médicos e psicólogos. A Maria, que era frequentadora da casa, que era psicóloga, ela chegou para mim e me entregou uma carta. E falou, essa carta é para você. Aí estava lá a doutora, psicóloga Maria Teixeira Pérez. Eu falei, Maria, essa carta é para você. Ela falou, não tem nada a ver comigo isso aí não. Olha a carta. Aí a carta era um convite para participar de um seminário que aconteceria lá na Associação Médica Espírita. Ia ser feito por um médico, para médicos e psicólogos, para tratar do assunto suicídio. É você que vai, você vai como meu representante. Tá, fui, participei do seminário.
E aí vários outros assuntos, vários outros convites convidando para falar do assunto, e nós fomos nos preparando. Eu considero hoje que essa ideia, que começou em 2003, do Setembro Amarelo, para falar sobre o suicídio, para naturalizar a ideia, no sentido de ajudar as pessoas, eu diria que nós começamos isso, podemos dizer, em 1987. Porque o assunto para nós se popularizou muito mais, porque passamos a tratar do assunto com muito mais intensidade aqui no Cantinho. Aí iniciamos a reunião de socorro aos suicidas. Algumas pessoas ficaram um tempo e foram embora, outras pessoas permaneceram. Eu sou teimoso, por exemplo, estou até hoje, né? A Neide também é teimosa, a Neide ficou até hoje. A Cristina também ficou. Acho que é só, né? Não, Nestor não. A maioria dos que estão hoje, mesmo que são antigos da casa, no início alguns não quiseram, porque não podiam por alguma razão, outros tinham receio, e outros nós não convidamos porque achamos que não ia dar certo. Então, mantivemos o grupo. Esse grupo se reúne até hoje, todo segundo sábado do mês, impreterivelmente. Eu diria que raramente nos reunimos com menos de 8 pessoas, e foi um trabalho intenso e sério de manifestações que nós podemos dizer exclusivamente de suicidas. Então foi uma confirmação intensa da sobrevivência, inclusive dos suicidas. E aí eles passaram a trazer para nós a história deles. Eram as histórias mais variadas. Uma das primeiras lições eu não trouxe. Essa primeira lição veio através da Teresa, que era minha esposa na época, e ela tinha uma mediunidade assim, bem interessante, né? Era médium ostensiva, e o Espírito se manifestou através dela. Era uma pessoa que parece que era poetisa ou coisa parecida. Então ela conversou comigo em versos. E foi contando a história dela de louca e de suicida, e do que aconteceu depois do suicídio. Ela foi descrevendo o que aconteceu, como aconteceu, e falando das pessoas que sempre a chamavam de louca. Dizem que eu sou louca, mas eu não sou. Eu só sei que estou como num balanço. Às vezes vou e às vezes volto a um lugar que eu não sei onde. E por isso dizem que sou louca. Eu estou lembrando só um pedacinho aqui, que eu não lembro tudo não. Então, ela começou comigo assim, e o interessante é que eu consegui conversar com ela nos mesmos termos. Não sei como. Mas eu consegui responder para ela. Quando eu vi, eu estava rimando também para ela, né? Ou organizando os assuntos de uma forma assim, que parecia que a gente estava fazendo tipo repente, né? Ela falava alguma coisa assim, eu respondia do que ela falou de uma forma parecida com o que ela estava falando. Essa é uma das primeiras manifestações. Tiveram muitas experiências. As mais diversas formas de suicídio foram trazidas para nós e mostradas. Isso a partir de 1988. Durante 1988 e daí para frente, muitas pessoas no Cantinho começaram a perguntar como era e o que tinha que fazer para participar. Aí, tipo assim, virou um grupo de elite, né? Ah, esse grupo é fechado, não pode entrar, não pode assistir, o que tem nesse grupo e tal. E a gente continuou convidando sempre os mesmos critérios. Mas já tinha um grupo maior de pessoas querendo participar. Então nós resolvemos organizar um outro grupo. E diz o Fernando, o Belano confirmou mais ou menos também, que foi 2022, eu não me lembro a data, 2002. Em 2002, nós organizamos um outro grupo, é o segundo grupo de socorro suicidas, que também funciona até hoje, com as mesmas características, 14 pessoas, às vezes varia, às vezes sai um ou outro, às vezes afasta por um tempo, mas com as mesmas características.
o mesmo regulamento, os mesmos comportamentos. Aí esse grupo, nós fizemos até uma enquete para saber o nome, né, entre o grupo, e até foi escolhida uma música para ser cantada no início das reuniões. Não sei se acontece ainda. Acontece? Até hoje. Então, depois a música, depois a prece. Isso, a música Maria de Nazaré. Porque aí a gente já estava sabendo da importância de Maria de Nazaré no hospital que tem no plano espiritual, que atende, que socorre os suicidas. Então resolvemos fazer uma homenagem a ela, mas pusemos o nome da Ivone do Amaral Pereira, que foi quem deu abertura para tudo isso. O Eliseu recebe o nome dela, o livro dela. Nós recebemos o livro dele, homenageamos o Judas. Aí, esse segundo grupo, nós pusemos o nome da Ivone do Amaral Pereira. Certo? Sim, João. Sim, o Hospital Maria de Nazaré. Quer dizer, tem um material grande no livro, falando a respeito do hospital e da forma carinhosa como eles são acolhidos e tratados neste hospital. Certo? Então, os dois grupos passaram a funcionar a partir daí e estamos funcionando até hoje. Então, eu diria que nós temos hoje aqui, não é um privilégio propriamente, né? Mas nós temos uma grande oportunidade aqui no Cantinho de ser um dos principais grupos de Belo Horizonte aqui que tem esse trabalho assíduo, continuado e com dois grupos. Eu já ajudei a implantar esse trabalho no Albino Teixeira, eu não sei se está acontecendo ainda, tá? Então, lá, outras casas que eu já fui para falar do assunto que queriam implantar, eu não sei como foi, mas eu sei que nós estamos aqui até hoje e muito gratos por isso, certo? Então, neste grupo, nós tivemos muitas experiências. Ô, Vanessa, você quer falar? Muito bem. No nosso também falou. Eu não tinha lembrado disso, não. Mas foi, na primeira reunião falaram isso. Nós éramos todos suicidas em recuperação. Né? Era a oportunidade da gente resolver. Então, gente, as manifestações foram das mais variadas. Eu não vou contar todas as histórias, não tem nem tempo mais, né? Mas eu queria lembrar uma que é a que sempre me chamou mais atenção e sempre que eu tenho oportunidade eu falo dela. Não é muito distante no tempo, não. Nós recebemos um amigo espiritual aqui, né? Vamos chamar de amigo espiritual, que era espírita. E ele chegou dizendo que sabia que tinha desencarnado, que tinha mais de 30 anos de espiritismo, mas que estava muito revoltado com Deus. E eu conversei com ele. E eu perguntei para ele, pedi que ele repetisse, se era 30 anos mesmo que ele falou, né, de espiritismo, ele falou que era. E eu falei, estou te perguntando de novo, porque eu acho tão difícil de imaginar uma pessoa que foi espírita há 30 anos chegar dizendo que está revoltado com Deus. Por quê? Ele descreveu a história dele. Ele falou que não foi recebido da forma que ele gostaria de ter sido recebido, da forma que ele merecia, na verdade, pelo tempo de espiritismo, porque ele estava num lugar sujo, um lugar sem nenhum recurso, convivendo com pessoas sujas, chorosas, pessoas que gritavam, que gemiam, que retorciam, e todos muito sujos, muito mal cheirosos, com dificuldade até de alimentação e tudo mais, e que ele ficou nesse lugar sem entender por que Deus tinha feito isso com ele. Esse lugar, a gente poderia dizer que é o que eles chamam de Vale dos Suicidas. Não acho que era a pior parte do vale, que ele deve ter gradações.
mas ele estava lá. E eu fui perguntando, então, como foi a desencarnação dele, assim, como você morreu? Para entender por que uma pessoa que tinha 30 anos de espiritismo estava no vale dos suicidas, passando por tudo aquilo. Então ele disse que morreu de câncer. O André Luiz também, né? Morreu de câncer. E eu perguntei, como? Como foi isso, né? Não, é porque quando foi diagnosticado o câncer, o médico me recomendou imediatamente a quimioterapia. E eu disse que eu não ia fazer. Tipo assim, eu sou espírita, eu já sei que eu vou morrer mesmo, não tenho medo de morrer, então eu não preciso fazer quimioterapia, eu vou passar por esse sacrifício, por essa dor, por esse incômodo. Ele não falou isso não, tá? Mas a dedução é essa. Quer dizer, ele era espírita e achava que não precisava fazer quimioterapia. Por que eu lembro e tenho repetido esse caso constantemente? Claro que principalmente no meio espírita. Porque, de uma certa forma, gente, todos nós somos espíritas. Ou todos nós nos dizemos espíritas. Muitos de nós, ou a maioria, frequenta o centro espírita. Mas poucos temos conseguido assimilar o ensino espírita, para se dizer realmente que é espírita com qualidade, a ponto de entender o porquê de Deus tê-lo colocado daquela forma, já que ele estava acusando a Deus. Porque, na verdade, ele se colocou daquela forma. Ele criou aquelas condições. Como? Vocês já devem ter entendido. Ao não fazer a quimioterapia, ele não resistiu ao câncer e morreu antes do tempo programado. Porque todo tratamento é remédio, remedeia a situação, ameniza a dor, alivia o sofrimento, fortalece o organismo para que a pessoa consiga atingir o tempo certo de morrer. Se ele tinha que viver 70 anos e aos 55 ele descobriu o câncer e tinha que fazer a quimioterapia, significa que ele levaria o tratamento até os 70, quando ele tinha que desencarnar realmente. Mas se ele não fez nada, a doença acabou com ele, porque ela continuou expandindo, ela não foi combatida, não foi tratada, ele não recebeu nenhum medicamento, nenhum tratamento para aliviar. Aí, pela dor, pelo desgaste que é, né, das células, né, morreu antes da hora. Quanto tempo? Não sei, nem ele sabia, mas morreu antes da hora. Ficou esse tempo que faltava, no livro Memórias do Suicida, diz que normalmente o suicida fica no vale o tempo que restava de vida aqui na Terra. Então, se esse tempo for muito longo, ele vai ficar lá por muito longo tempo. É claro que existem atenuantes e agravantes, e nós não temos como analisar e avaliar tudo isso. Mas o que nós precisamos saber? Existe essa possibilidade. Se nós anteciparmos por nossa conta o título de espírita, ter lido livros espíritas, ter lido Bíblia, ter frequentado qualquer outra religião, não é suficiente diante da nossa ação contrária ao que nós aprendemos. Então, a pessoa sabia, tinha o conhecimento, mas não utilizou o conhecimento para valorizar e preservar a maravilha do corpo humano que ele tinha recebido para viver com ele 70 anos. Foi aí então que nós dissemos para ele: meu irmão, você suicidou. E o suicídio automaticamente leva o suicida para o vale, para onde você foi, para fazer um estágio de purificação, de aperfeiçoamento. Por que é importante a gente saber isso?
Suponhamos que algum de nós aqui precise ir para o vale dos suicidas. Se nós já somos espíritas, ou já nos dizemos espíritas, e já temos o conhecimento espírita, nós precisamos entender que a culpa não foi de Deus, que a responsabilidade foi nossa, porque todos os excessos levam ao suicídio inconsciente. E se é inconsciente, raramente as pessoas percebem que são os excessos. Você deixar de se medicar ou se medicar excessivamente, você está provocando de alguma forma. Você comer muito ou comer menos está se prejudicando de alguma forma. Você comer determinadas coisas que são prejudiciais à saúde, e a gente sabe de muitas delas, está se prejudicando. Aí vem todos os vícios. E tem um livro chama Cartas e Crônicas, do irmão X, tem a história do Belarmino Bicas. O Belarmino Bicas diz que suicidou, que perdeu 20 anos da existência dele, e ele era espírita, e era doutrinador, e era expositor, e era estudioso, e era grande conhecedor do espiritismo. Mas ele não tinha nenhum comportamento, assim, em termos de bondade, de compreensão, de solidariedade. Ele era uma pessoa extremamente grosseira, que maltratava as pessoas, desde os empregados da casa dele, cobrava e exigia absurdos das pessoas, brigava na vizinhança. Então ele diz, ele mesmo escreve isso, pede ao irmão X para escrever, que a agressividade dele, essa falta de cordialidade na convivência com as pessoas, foi suficiente para ele interromper a vida física antes do tempo programado. E um outro ponto que eu lembro, só para explicar por que eu vi imediatamente que a falta do tratamento o levou ao suicídio. E ele aí entendeu, e nós orientamos para pedir perdão, para passar a fazer oração, para usar os recursos que ele sabia que ele seria recuperado, que já estava no tempo dele se recuperar. E que a revolta dele contra Deus não ia adiantar nada, só ia piorar. Então ele saiu agradecido e dizendo que ia realmente rever muita coisa. Mas como que nós chegamos a essa conclusão deste caso? Um dia veio uma senhora, quer dizer, nessa reunião só vem suicídio. Aí veio uma senhora reclamando das dificuldades que ela estava passando e tal, e nós perguntamos para ela, é comum perguntar, como é que foi a desencarnação. Aí ela disse que teve trombose na perna. Foi internada, os médicos recomendaram amputar a perna. Normal, né? Amputar a perna. O que aconteceu? Ela não concordou, a família não concordou, apoiou, e aí os médicos não amputaram. A doença muda de lugar. E quando ela muda para um lugar que é vital, a pessoa morre instantaneamente. O que aconteceu? A doença mudou de lugar. Porque não tirou. Ela morreu instantaneamente. Suicídio. Indireto, inconsciente. Certo? E aí a gente vai descobrir a quantidade de suicídios inconscientes que existem, porque as pessoas não atentam para comportamentos que podem abreviar a vida. Comportamentos, provocações que a gente faz que podem abreviar. Então que a gente tenha essa consciência. Já passei 5 minutos, viu, Jaqueline? Mas eu queria só lembrar mais uma coisa. Hoje pode, né? Na família está todinha que eu me defender hoje. Só lembrando uma coisa, é o seguinte. No caso dessa questão do inconsciente, isso é tão alarmante, foi tão alarmante. Eu fui convidado aí recentemente para fazer umas entrevistas com o pessoal de São Paulo sobre suicídio. Sobre
especialmente sobre o nosso trabalho aqui de socorro aos suicidas. Que eu fiz com o Marcelo Orsini, que é daqui, ele divulgou, algumas pessoas lá viram, chamaram por ele e pediram que ele intermediasse uma entrevista comigo, que é importante de repente, né? Aí vieram me entrevistar. O que mais chocou os entrevistadores e as pessoas que viram a entrevista foi exatamente essa ideia do suicídio inconsciente. Porque a gente não para pensar nisso. A gente não tem essa certeza da vida acabar sem você querer de fato. Só fica uma ideia de que ela só vai acabar sem noção do tempo certo, porque nós não acreditamos muito ainda que tem um tempo certinho, embora a gente tenha um monte de experiências comprovando isso, né? E aí fica essa dúvida. Então, gente, vamos considerar isso. Se não quiser sofrer depois da desencarnação, é preciso saber, a vida vai continuar. Nós somos espíritos. Nós vamos levar daqui aquilo que nós construímos aqui. Tudo que nós fazemos de bom vai ser considerado, mas tudo que fazemos de ruim também. Então vamos considerar, vamos refletir sobre isso e vamos começar a trabalhar os nossos excessos, para que a gente não vá como suicida inconsciente, e muito menos como consciente, né? Eu queria finalizar agora, a Jaqueline pediu fazer a prece, mas eu queria fazer uma leitura rapidinho, que já pode até servir de prece, que é uma reflexão que eu achei importante, bem artística até, né? Vocês vão lembrar imediatamente, não vou falar o título não, para ficar mais suspense. Fala assim: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer senão a correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me fez sentir, eu, caçador de mim. Então, com essas palavras, com essa vibração, com essa proposta de caçador de mim, para encontrarmos o nosso autoconhecimento, para fazer as transformações necessárias e ter uma vida plena, saudável, para achar sentido para a nossa vida e fazer com que ela valha até o final. Nós agradecemos a todos vocês pela presença e pela oportunidade, especialmente aos meus especiais aqui hoje que vieram, né? E pedindo a Jesus por todos nós, por todos os suicidas, por todos os que sofrem, por todos os que pensam em suicidar, que repensemos. Que Jesus nos abençoe a nossa casa, a direção da nossa casa, todos aqueles, a Jaqueline e a Delana em especial, que são diretores, mas que foram aqui os grandes colaboradores para mim hoje também aqui, né? E aos amigos do plano espiritual. Jesus ilumine e abençoe a todos nós. Muito obrigado.